Olá, no vídeo de hoje eu vou falar como que as pessoas vão adoecendo, se tornando doentes e dos sintomas da ansiedade e não sabem que a causa é a ansiedade. E às vezes caem em armadilhas por desconfiarem que tem outros sintomas de outras doenças e as causas seriam outras. Vou falar como é que é esse processo e como que você pode se livrar disso e ter mais consciência dos sintomas da ansiedade, a raiz da ansiedade, para você se tornar cada vez mais saudável e produtivo na sua vida. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço, como você sabe, para nós criarmos uma comunidade onde uns possam ajudar os outros. E aí nós ampliarmos o espaço e você colocando aqui o seu comentário, você ajuda muitas pessoas. Você fala do seu processo, os seus sintomas, o que você faz para se tratar e com certeza as pessoas leem e ficam muito impactadas e se ajudam mutuamente. E o espaço aqui é para isso, essa comunidade onde uns possam ajudar aos outros. E se você ainda não se inscreveu no canal, assine aqui, dê um like aí, comente também, compartilhe esse vídeo no grupo do Facebook, do WhatsApp e clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal. Então é muito comum as pessoas aqui do canal, os clientes e alunos, falarem que muitas vezes a preocupação com o que eles sentiam, com o que eles sentem, levou muitas vezes a eles descobrirem que estavam ansiosos e a lutarem para melhorar esse transtorno da ansiedade, né? E nos estágios iniciais, quando as pessoas começam a descobrir os sintomas, as sensações são às vezes leves, não é? A pessoa vai ao médico muitas vezes, faz muitos exames, como vocês veem aqui nos comentários, eletrocardiograma, ecocardiograma, Holter, exame de sangue, exames laboratoriais de todos os tipos, e não descobrem, os médicos muitas vezes não sabem também que o que está causando esses sintomas são a ansiedade, né? Por isso que é muito bom você ter contato com alguém especialista que trabalhe com ansiedade, porque ele pode identificar quais são os sintomas, as causas e como você pode tratar nesse sentido, né? Um psicólogo, um médico que conhecem a ansiedade com mais especialidade, né? Muitas vezes as pessoas começam com problemas estomacais, vão ao médico e o médico receita remédios para melhorar a dor no estômago e aí depois volta ao normal, não sentem mais os sintomas, mas gradativamente, pouco a pouco, os sintomas retornam de novo e aqueles medicamentos já não funcionam tanto, né? E aí os remédios não funcionam tanto e os sintomas vão se agravando. As dores no corpo, as dores musculares, dores no estômago, como vocês sabem, todos os sintomas aqui da ansiedade que a gente trata muito aqui, né? E a pessoa volta ao médico e o médico fala que está tudo normal, que não tem nenhum problema orgânico, e aí você fica mais tenso ainda porque não descobre a causa, né? E muitas vezes o médico não consegue diagnosticar que é uma ansiedade. E aí você fica mais preocupado e essa sua preocupação aumenta e os sintomas da ansiedade se agravam muito mais, né? E aí, muitas vezes, as pessoas são levadas a um ataque de pânico, em função da preocupação ser muito aumentada e elas ficam muito ansiosas e o pânico, você sabe, é uma ansiedade em nível muito elevado. E aí as pessoas vão parar nas emergências do hospital, pensando que está morrendo, ataque cardíaco, achando que está tendo infarto, que está tendo um problema muito mais grave, né? E ainda os médicos não conseguem identificar que é a ansiedade, né? E os médicos falam que não tem nada, que está tudo bem no coração, tudo bem com a pressão, os órgãos estão funcionando bem, e a pessoa fica sem saber o que eu estou tendo, porque a sensação da ansiedade é como se realmente você estivesse morrendo e muita dor, né? E aí os médicos mandam você de volta para casa e mais uma vez isso não te ajuda, né? A condição persiste, os sintomas continuam, os ataques de pânico também continuam e aí lentamente você vai ficando aterrorizado com essa doença desconhecida, que você não sabe o que é, né? E aí as pessoas ficam muito preocupadas, muito confusas. Estava tudo normal e por que de repente eu estou doente? Quer dizer, se os médicos falam que não tem sintoma nenhum orgânico, que tá tudo bem, então por que eu estou sentindo, né? E aí começa assim, as pessoas pensarem, será que eu estou ficando louco, né? Por que os sintomas estão voltando, eu estou me sentindo tão mal e com tanta frequência? E quais eram essas sensações, esses sentimentos aí que passam, que eu estou experimentando? Será que é uma doença cardíaca? Será que é alguma doença muito mal, muito selvagem, que não foi detectada e que tomou conta do meu corpo, né? Então,
Antigamente, na década de 70, 80, pouco se sabia dos sintomas da ansiedade, do transtorno de ansiedade. E aí, quem, por exemplo, adoeceu naquela época, ou até hoje mesmo, evolui o sintoma leve para um sintoma de estresse e aí vai para uma ansiedade muito mais grave, muito mais intensa, né? E é uma pena que as pessoas não consigam identificar as causas no início dos sintomas, porque se elas soubessem o que está acontecendo com elas, o tratamento fica muito mais rápido, né? Mas como demora, essa demora em identificar as causas dos sintomas como sendo ansiedade, faz com que as pessoas se agravam na doença porque a preocupação aumenta. E aí, como vocês sabem, os sintomas da ansiedade são muito causados pela preocupação excessiva. E aí, quando você pensa, nossa, eu estou tendo um infarto, eu estou tendo um problema muito mais grave, eu não sei por que eu estou doente, os médicos não sabem, está tudo normal comigo, ninguém descobre a causa. E aí fica mais complicado, você fica mais preocupado, mais tenso e a ansiedade aumenta cada vez mais. Agora, quando você entende por que você ficou doente, quais são os sintomas da sua ansiedade, que é a ansiedade, você vê a sua história, você vai ver que muitas vezes, antigamente, o seu estresse ele era meio invisível, não é? E aí você descobre que muito do que você vivia era que você tinha uma abordagem extremamente ansiosa da vida, né? Infelizmente, se você não conhece isso, se você desconhece isso, que você já tinha comportamentos ansiosos, algumas pessoas falam aqui comigo no canal, os clientes e alunos que não sabiam que eram ansiosos, achavam que o comportamento ele era natural, que as pessoas agiam dessa forma, né? E depois descobrem que tem ansiedade, aí sim é uma ansiedade acumulada, um estresse silencioso, né? Essa acumulação do estresse estava fazendo com o seu corpo uma destruição muito grande, né? E aí que os sintomas e as sensações tão desconfortáveis estavam visando para você. E como eu falei muitas vezes, esses sintomas eles são mensageiros, eles estão comunicando aí para você que você tem ansiedade e que você precisa mudar a sua atitude, o seu estilo de vida. E como você não tem consciência, não tinha pelo menos, né, consciência da ansiedade, que seu corpo precisava descansar para se recuperar, equilibrar e reequilibrar, a sua ignorância muitas vezes, né, ignorância no sentido assim, a falta de conhecimento, ela vai resultar numa hiperestimulação. E aí, uma hiperestimulação gradual e sustentada durante muito tempo, sustentada do estresse, do sistema nervoso. E como vocês sabem, os seus medos sobre as sensações, eles agravam mais a condição e fazem com que ela persista, né? Então, até você saber que é ansiedade, que o que você está sentindo a causa é ansiedade, com o tempo, como demora muito, os sintomas aumentam cada vez mais. E aí fica mais complicado mesmo, né? E aí, quanto mais você se sente mal, quanto pior você se sente, mais você se preocupa. E quanto mais você se preocupa, pior você fica. Então, até você descobrir isso, leva um tempo, né? Então, lembra aí, quando você pensa, está aquecendo a água no fogão para você passar um café, que a água começa a ferver, aquele processo de aquecimento ali da água, né, as bolinhas formando, até que borbulha muito e você vê que a água está a 100 graus centígrados fervendo e que você pode usar, é um pouco isso os sintomas da ansiedade. Eles estão ali leves, borbulhando, você não vê que estão aquecendo, mas o fogo está aquecendo aquela água e está aumentando o calor até que, bum, explode e vem os sintomas com muita força. É como o sapo, como você sabe, o sapo, se você começa a cozinhar ele, se ele está dentro de uma água fria e a água começa a esquentar, ele não percebe que a água está esquentando e ele morre ali cozido, né? Agora, se joga o sapo dentro de uma água fervendo, ele pula logo. Mas quando, ao contrário, ele vai sofrendo até morrer. E é muito o que acontece nos sintomas da ansiedade. Então, geralmente, as pessoas começam a ter sintomas leves, experimentando dores de cabeça, ficando um pouco mais nervosas, tem problemas de estômago persistentes, uma série de sensações, sentimentos estranhos, situações normais que pareciam mais temerosas e elas ficam com dificuldade de concentração, elas ficam sentindo que estavam tendo mais problema na vida, que não estavam lidando tão bem quanto costumavam dar, né? Elas sentiam que às vezes choravam sem nenhuma razão e às vezes todo pequeno problema parecia que é uma montanha intransponível, sentindo que não tinha tempo para descansar, ficava mais impaciente, você muitas vezes começa a sentir que sempre teve muito o que fazer e sente-se sobrecarregado, exausto, né? E você fica sentindo que para manter essa carga que você carregava,
você tinha que trabalhar mais e mais horas, e aí muitas vezes mudanças de humor mais dramáticas, você ficava mais mal-humorado e às vezes bem-humorado, com mais rapidez, né? Mudava muito. Você tinha uma lista de coisas para fazer que parecia interminável e fora de controle. Você sentia que não poderia agradar a ninguém. Você começou a sentir doente mais vezes, ter mais resfriado, mais gripado, sempre sentindo que precisava de umas férias e muito mais, né? Então, no início dos sintomas da ansiedade, esses tipos de sintomas aparecem e você não tem ideia, você não tinha ideia ou não tem, de que essas sensações estavam causando sintomas perturbadores e as emoções estavam para cima e para baixo, né? E aí você muitas vezes aceitava isso como parte da vida, como alguma coisa que você ia continuar e precisa ser corajoso para continuar o quanto podia. E só que isso ajuda a acumular ainda mais o estresse, né? E é lógico que essa não é a melhor abordagem, você achar que vai vencer, mas na época, ou você não se conhecia, não sabia que era ansiedade, e talvez hoje você não sabe, está sabendo agora por esse vídeo, né? E aí, à medida que as sensações, sintomas vão se intensificando, você acha o seguinte, eu posso lidar com isso, tem que ser forte, eu vou suportar esse impacto, e aí, e quanto pior você sente, ou pior você sentia, mais você se esforçava para realmente dar conta daquele estresse diário, regular, né? Com o qual muitas vezes você vivia, e as suas sensações e a sua condição de doença, elas aumentavam mais e mais, né? E mais uma vez você pensava ou pensa, nossa, eu vou conseguir lidar com isso, eu conseguia, e agora eu vou lidar, e isso faz com que a sua ansiedade aumente cada vez mais, e os sintomas aumentem cada vez mais. E aí, como a sua condição, a sua saúde, ela não melhorava, né? E a sua preocupação, ela aumentava, e continuava sem solução, o excesso de estímulo, né, como eu falo aqui, muitas vezes essa excitação do seu corpo continua subindo. E aí você vai ficando doente e vai ficando preso nessa armadilha aí, não é? E aí, infelizmente, você continuar pensando que você consegue administrar ou que você conseguia administrar, ou controlar aquilo que você estava sentindo, vai deixando você mais doente, porque a sua preocupação aumenta e a sua força para poder vencer, ela na verdade contribui para aumentar a doença, né? Então, é estranho isso, né? Quanto mais força você faz para controlar os sintomas da ansiedade, mais doente você vai ficando e isso vai piorando, você vai ficando mais preocupado e aí você se concentra no que você sentia, momento a momento. Nossa, meu Deus, agora eu tô com a dor aqui, eu tô com... Você não percebe que os sintomas estavam querendo te dizer alguma coisa, estavam querendo comunicar e falar que quanto mais se esforçava demais ou preocupava demais, você aumenta os sintomas. Isso você não sabe, ou não sabia, né? E na verdade, sintomas são sinais de alerta. E você muitas vezes não sabe, e agora está sabendo ou não sabia, e você tentava apenas viver com eles, ou apenas você tenta viver com eles, pensando que de alguma forma eles iriam embora, né? Porque eles eram uma parte normal que todo mundo vivia, da parte de todo mundo. O número, a frequência, a intensidade das sensações, elas vão aumentando, então aumentavam, e aí a sua preocupação aumentava, o seu sistema nervoso ficando mais estimulado, e você ficava com mais medo das sensações, e quanto mais hiperestimulado o seu organismo, como você sabe, outros vídeos eu trato disso aqui, mais nervoso você fica, mais terríveis são os seus pensamentos, e parecia que você ia ter... tudo era um efeito colateral e que você estava piorando cada vez mais, né? Os sintomas da ansiedade pioram muito, né? E aí você começa a pensar que as suas sensações, seus sintomas estavam causados por uma doença que não foi detectada, que não tinha diagnóstico na medicina. E talvez até terminal, você pensa até que está morrendo, né? E isso causa mais estresse. Aí você começa a procurar livros médicos, você procura na internet pelo que está acontecendo, e isso te deixava mais assustado, porque aí você vê um monte de diagnóstico, né? Você vê um monte de matérias médicas sérias, e aí elas começam a encaixar nas suas sensações. Você fala, nossa, então eu tenho isso, né? Eu tenho esse problema grave. E aí, muitas vezes você não procura um médico para saber, para verificar, e às vezes, quando você procura um médico e ele fala que você não tem nada, você não acredita. E aí, quando os médicos diziam e dizem que esse autodiagnóstico estava incorreto, muitas vezes que não tinha nada de errado com você, e que não tem nada de errado com você, você sabia que era apenas porque eles deviam estar perdidos a alguma coisa mais séria, né? Eles não entendiam que tinha alguma coisa mais séria. E aí, esse medo de ter uma doença que não foi detectada, uma doença que só
piorava, te deixava mais preocupado. E aí você ficava irritado, ou você fica irritado, frustrado. E aí quando os médicos falam assim, olha, não tem nada de errado, vá para casa e relaxe. Aí que você ficava mais nervoso ainda, você fica mais nervoso ainda, né? E aí você deseja que muitas vezes eles tivessem encontrado alguma coisa, qualquer coisa, né? Você queria pelo menos que poderia descobrir alguma coisa e você sabia do que era. Quando a gente sabe o diagnóstico, a gente fica mais tranquilo, né? E muitas vezes você pensa assim, ou pensava, ou pensa, que se você tivesse tido câncer, talvez fosse mais fácil de lidar, né? Do que ele, do que com a condição desconhecida, que você não sabe. Quer dizer, quando você sabe, eu tenho câncer, tenho um tumor, eu tenho um problema mais grave, eu já sei, aí eu posso lidar. Agora, quando eu não sei, fica mais complicado, né? E aí você fica encurralado, você fica se sentindo sem saída ali, e os médicos não conseguem encontrar nada, e você não estava melhorando, e parece que seu futuro estava condenado ou está condenado, né? Que você pensa assim, meu Deus, como minha condição e a preocupação com ela, sem solução, né? O excesso de estímulo do corpo, isso tudo resulta num nível muito alto de superestimulação. E, por sua vez, alimenta o fogo da sua ansiedade. Ou seja, medo, ansiedade, pânico são efeitos colaterais dessa superestimulação do hormônio do estresse que a gente fala tanto aqui. Os hormônios do estresse são jogados na sua corrente sanguínea e seu corpo fica todo tomado por esse estresse, cortisol, adrenalina e noradrenalina. E mesmo durante o seu tempo de descanso, mesmo quando você descansa, né, e às vezes as pessoas ansiosas não descansam muito, né, você não consegue relaxar, não consegue relaxar ou descansar. O seu corpo estava hiperestimulado. Por isso que eu falo aqui, muitas vezes você está deitado, tranquilo, vendo um filme e os sintomas aparecem porque você não compreendeu que, na verdade, o sangue circulando no seu sangue com os hormônios do estresse, eles estão ali acontecendo, mesmo que não pareça que você esteja estressado. Na verdade, no fundo, os hormônios estão estimulantes aí, são estimulantes e você não consegue desacelerar porque realmente há aí uma energia nervosa que te mantém ocupado o tempo todo. Então, você fica aí nessa dúvida e não consegue descansar, né? Então, queridos, como vocês sabem, há muitas fontes de estresse. E aí o corpo, muitas vezes estressado durante 8 horas, por exemplo, ele precisa de no mínimo 8 horas de descanso. Então, essa relação aí, essa tensão que você recebe, e por isso que o tratamento da ansiedade, às vezes, ele é demorado, porque dependendo da gravidade, do volume de estresse que seu corpo está, a hiperestimulação dele, ele precisa de mais tempo para descansar. Então é um processo lento mesmo, né? E aí muitas vezes as pessoas não sabem disso e aí não veem que esse equilíbrio, ele demora um tempo e a pessoa fica muito incomodada, fica impaciente, ela fica nervosa, mas é preciso saber isso, que para você ter esse equilíbrio, você precisa de um tempo e aí você investir pequenos momentos da sua vida de descanso, de relaxamento, ele vai cada vez mais trazer melhoras para você. Agora, isso é um processo que demanda um tempo, né? E muitas vezes as pessoas assim têm os sintomas, uma dor de cabeça, toma um analgésico, tem uma dor no estômago, toma um antiácido, né? Tem uma indigestão, toma aí um Acalcest, um antiácido. Então, se você se sente trêmulo, por exemplo, porque você tomou algumas bebidas, ou porque muitas vezes vai fumar um cigarro, parou de fumar, ou tomou outro remédio, e aí quando o tremor vem, você pensa, é porque eu tomei alguma bebida, ou aí vem um tremor, você toma um tranquilizante, e assim por diante. Você vai sendo treinado, você é treinado para pensar que se você mascarar os sintomas, ou seja, se o sintoma desaparecer, o problema também desaparece. E aí que muitas vezes é essa armadilha que a gente está falando, né, dos sintomas da ansiedade. E aí é bom você saber agora que isso não funciona, né? Especialmente quando envolve estresse e ansiedade. Na maioria dos casos, as responsabilidades das pessoas, os compromissos sociais, os cronogramas ditam muito essas prioridades das pessoas, né? Então, nós vivemos uma sociedade muito tecnológica, muitas redes sociais, muito materialista, muita informação nos bombardeando, uma avalanche de informações, de exigências, de responsabilidades. Então, parece que é da natureza humana. Quanto mais podemos fazer, mais a gente quer fazer, né? Você está fazendo uma atividade, parece que você quer mais fazer, e aí o boom da tecnologia ele vem alimentar isso. Então a gente tem as redes sociais, a internet, vem alimentar esse nosso desejo de realmente ter coisas melhores, mais rápidas. Uma corrida à perfeição que faz a gente a gente quer fazer mais rápido, e aí fica humanamente impossível, né? Por isso que as pessoas ficam tão estressadas, porque nós, seres humanos, somos limitados, né? Infelizmente, nosso corpo não funciona da maneira de uma máquina, né? Ele precisa de um equilíbrio, ele precisa de tempo para descansar, ele precisa de tempo para se recuperar.
O corpo não foi projetado para acompanhar as expectativas e o ritmo irrealista de hoje, né? Como resultado, então, o estresse ele vem de uma vida agitada, ansiosa, ele vai deixar a gente mais doente, né? E aí, se a gente continuar estressado, o corpo não tem tempo suficiente para que ele descanse, e aí você vai para que ele retorne ao estado natural, e aí você muitas vezes ignora as mensagens de alerta dos sintomas, das sensações, e aí eles vão se intensificando, a nossa atenção ela fica dividida, você não sabe o que prestar atenção, então não tem como fugir. E aí exatamente que o corpo funciona, ele te dá mensagens e às vezes de uma forma indireta, e se você não pesca, você muitas vezes cai na armadilha da doença, da ansiedade e fica sem tratamento. Então, como a principal fonte de preocupação sua são os sintomas, o que o seu corpo está fazendo, você fica muito preso sem saber para onde ir, sem nenhum lugar para fugir dele, porque você está no seu corpo, né? E aí, então significa muitas vezes que você não tem nenhum porto seguro para onde você pode se retirar, porque onde você vai, você leva o seu corpo. Aí o estresse, o medo, eles passam a dominar a sua vida, porque você fica num ciclo vicioso do medo. Se você vai descansar, aparece numa praia, você está ansioso. Se você vai tá em casa dormindo, você está com sintomas. Se você está no banho, se você está trabalhando, e aí você fica preso dentro de você mesmo, sem saber que isso são sintomas da ansiedade. E aí tem respostas involuntárias, né? Você começa a ter sintomas muito desconhecidos, involuntários, sem você querer, e aí você tem solavancos, você tem respiração ofegante, taquicardia, e aí fica uma situação muito difícil, porque além dos seus próprios pensamentos, do seu humor, das suas emoções, o seu corpo agora estava desencadeando ou desencadeia uma série de ataques de pânico, do nada, né? Eles surgem, de repente aparecem, e aí você fica, nossa, estou ficando louco, porque eu não tenho controle mais, né? Muitas vezes a sua mente ela fica se sentindo separada dessa condição. E aí quando ocorre um ataque de pânico involuntário, e aí para você isso é muito doloroso, muito inquietante, e você parece que um ataque de pânico ele pode começar a qualquer lugar, a qualquer momento, e você está à mercê dessa condição, né? Aparentemente fora de controle. E aí você não sabe que essa sua preocupação, ela causa ainda mais estresse. Então aquele famoso, e se eu estiver saindo do lugar, eu for ver um amigo, eu tiver um ataque de pânico, um ataque de ansiedade. Então esse e se, ele já é um estimulante para o seu corpo que gera mais ansiedade. E aí você começa a viver cada momento em alerta máximo, né? Você fala em estresse o tempo todo. Você fica assim, e se eu tiver um ataque incontrolável que não termina? E se eu nunca me recuperar? E se o que eu tenho for terminal? E se o que eu tenho me faz perder o controle? E se eu nunca conseguir superar isso? E se eu nunca mais puder suportar isso? E se isso arruinar minha vida? E se minha vida arruinar permanentemente a minha saúde? O que os outros pensarão de mim por causa da minha luta contra a ansiedade e tantos outros medos nesse si mágico que ele é tão preocupante e aumenta mais a sua ansiedade, né? E aí realmente é explicável nesse sentido como esse ciclo do medo ele persiste, fica um ciclo vicioso numa espiral que ela vai aumentar o transtorno de ansiedade cada vez mais. Então, ao mesmo tempo que você está super energizado, com uma energia muito grande, você está exausto, né? Porque depois que você tem uma crise de ansiedade e pânico, o corpo parece que relaxa e vem aquela exaustão. Então, esse estado de exaustão, ele mostra aí que o sistema nervoso está enviando falsas impressões para você. Aí você pode começar a ter alucinação, pensamentos loucos, emoções estranhas, pressa e medo inexplicável e muitos outros truques mentais, né? Como a despersonalização, a desrealização, você tem emoções entorpecidas, uma sensação de estar fora da realidade, fora do mundo, né? E aí tem muitas mudanças químicas no seu corpo em função dos hormônios do estresse e as conexões cerebrais ficam meio erráticas, né? Você tem aí muito açúcar no sangue e tem desencadeando ataques de pânico de novo involuntários, e aí você vai só se perdendo nesses sintomas cada vez mais. E aí você não consegue se concentrar e fica com problemas na família, na carreira, você fica com problemas profissionais, e aí você quer fugir dessa condição, mas aí você não dá conta muito, porque você não tem onde fugir, porque o problema está no seu corpo, né? E aí fica complicado. Então, queridos, para você resolver o transtorno de ansiedade, diminuir esses sintomas e se tornar cada vez mais saudável, é preciso você
identificar esses processos, esses fatores que estão aí subjacentes, né, que estão dentro dessa sua luta contra a ansiedade, que torna ela tão problemática. Então, quando você elimina esses fatores que causam ansiedade, a sua ansiedade vai diminuir, você vai ficar mais tranquilo, a sua hiperestimulação e as suas sensações e sintomas causados pelo estresse, eles vão estar cada vez mais tranquilos. E aí isso é passo a passo, gradativo, com gentileza, com persistência e paciência, que você vai vencer e nós estamos juntos aqui para te ajudar nessa luta. Então, eliminar essa hiperestimulação do corpo, do organismo, da sua mente, do seu espírito, da sua alma, vai fazer com que os sintomas desapareçam pouco a pouco. Comente aqui a sua experiência, o que você tem sentido e como você tem tratado a ansiedade. O que você precisa que a gente fale aqui no canal para você é muito importante. E aí, se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal, até o próximo vídeo. Um grande beijo.